Continuando a parte dos projetos, né? Os teus sonhos, eles são sonhos, profecias, conquistas e realizações. Então os seus sonhos, eles são um processo, eles têm um tabuleiro de conquistas, né? Você vai conquistando. Então você precisa entender que há necessidade de você profetizar. Então sonhar é uma coisa importante. Aí você vai profetizar, falar com o seu sonho. O que é profetizar? Você vai falar com o teu sonho. Você vai conversar. Não é assim que uma mãe, quando fica grávida, uma mulher fica grávida, ela não faz? Ela não conversa com o bebê? A partir do momento que ela concebe, ela começa a conversar. É necessário a gente conversar com as nossas promessas. Deus te deu uma promessa, comece a conversar com ela, ou seja, comece a chamá-la à existência. Comece a falar com ela de maneira que você vá organizando. Quando Deus levou Ezequiel para um vale de conquistas, estava lá tudo destruído, estava lá tudo morto. Mas ele falou para Josué, falou assim: começa a falar com o que você não vê. Não fale com aquilo que você vê. Não fale, já estou velho, já passei da idade, isso não tem mais jeito. Não é isso que você tem que fazer, entende? Você vai ter que falar com aquilo que você não está vendo. No caso Josué, no caso Ezequiel, ele estava vendo um monte de situações impossíveis. Mas não concentre as suas forças no impossível. Ele falou, fale com aquilo que você não está vendo. Converse com a tua promessa, converse com o teu sonho, converse com a tua promessa. E Deus falou o quê? Chama a existência, profetiza, ou seja, chama a existência. E ele foi e falou, porque é uma coisa simples que Deus nos manda fazer. Deus nos dá uma grande oportunidade diante do caos de mudar aquela situação. E aí o que Ezequiel fez? Ele começou a chamar. Ele falou, vale de sonhos mortos, vale de sonhos secos, vale das impossibilidades, venha. E aí começou um barulho. O barulho o que é? É as peças se encaixando. É o teu sonho que é composto de partes, né? Como um tabuleiro de dama, de dominó, de xadrez. É por partes que a gente vai indo. Então aquelas partes que estão fora ou que estão distantes começam a se juntar a partir do momento que a gente fala. As peças começam a se movimentar. E aí, não despreze os pequenos começos. Às vezes você moveu um pouquinho, mas aquele um pouquinho, você precisa entender que faz parte do contexto, que faz parte do todo. Não despreze os 5 pães e 2 peixes, como André, Filipe, os apóstolos fizeram. Não despreze aquilo que você acha que é pouco. Né? Você falando, nossa, eu tenho um projeto de 10 mil e eu tenho 1 centavo. Pegue esse 1 centavo e fale com ele. Comece a falar 1 centavo, você vai se juntar com mais 1 centavo, até formar $1, até formar 2, até formar 10, até formar aquilo que eu preciso. Não despreze. Há uma grande empresa aqui nos Estados Unidos, uma loja de magazines que chama-se JCPenney. O cara ficou desempregado, uma loja muito grande nos Estados Unidos inteiro. Ele ficou desempregado e ele pegou umas moedinhas que ficavam caídas no sofá. Sabe aquelas moedas que a gente não dá muito valor, a menor penny, né? Que chama aqui, a moedinha de 1 centavo. E ele começou a comprar algumas roupas. E nisso ele virou uma cadeia chamada JCPenney. Por quê? Ele não desprezou aqueles poucos moedas que ele tinha. Não despreze os 5 pães e 2 peixes. Atente para isso. Não faça como o servo de Elias também, que desprezou uma pequena nuvem, né, que estava no céu. Olha aí quantas nuvens que estão no céu. Não despreze os pequenos começos, mas dê valor, vá seguindo, porque ele vai chegar. A Bíblia fala o quê? Ser fiel no pouco, ou seja, são nas mínimas coisas que nós começamos a conquistar. É um pouquinho que você viu e que talvez não dê para nada, ou que você fala assim, para que serve isso? Você vai e despreza. Seja fiel no pouco, e sobre o muito Deus vai te colocar. E aí o que ele faz? Ele chama e começa um movimento. Os teus sonhos, os teus projetos, as tuas ideias, elas precisam de ouvir a sua voz.
Assim como uma criança ouve no ventre da mãe, a mãe e o pai falando, assim as nossas promessas, também os nossos sonhos precisam ouvir a nossa voz. E aí quando você fala, começa a movimentar-se. E o que você fez? De repente você despreza e enterra. Jesus fala na parábola dos bitcoins que custa quase 400 mil reais aí, uma moeda no Brasil. Aqui nos Estados Unidos ele já está com 63 mil dólares, estava essa semana passada. Em 2016 ele custava 60 centavos de dólar, menos que $1. Agora, o que aconteceu? Essa oportunidade foi dada a todos nós. Estava no meu telefone. Em 2016 eu tinha acesso ao telefone, como temos hoje, e podíamos ter comprado 10 moedinhas daquela de 6 dólares. E hoje teremos aí praticamente $1.200.000, falando de coisas. Mas o que a gente vê? Os 5 talentos, os 5 bitcoins, um foi e multiplicou, os 5 que ganhou, o que ganhou 2 também multiplicou o patrimônio, realizou, não ficou parado, e o que ganhou 1 ficou lá e fez o quê? Foi e cavou. Ele foi e fez um buraco. É o que Deus tem me dado, a visão de um cemitério particular que nós temos feito na nossa vida. Sabe aquele sonho que você engavetou? Sabe aquele projeto que você desistiu? Sabe aquele projeto que você fala que colocou nas mãos de Deus? Ah, coloquei nas mãos de Deus. Na realidade, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Nós vimos algumas dificuldades, você vê alguma dificuldade, você faz o quê? Você pega e para. Você vai e para e fica com aquilo engavetado. E o que a gente precisa fazer? Desengavetar. Quando Deus fala esta visão que Ele me deu de um cemitério particular, é aqueles lugares que a gente vai e fica com medo de uma realização. Deus te deu uma promessa, te deu um sonho e você ficou com medo. O que você fez? Você foi lá e enterrou. E nós precisamos ir nesse cemitério particular. Deus levou Ezequiel no cemitério particular, naquilo que ele tinha responsabilidade. E o que ele fez? Mandou ele falar, vai desenterrar. Então qual é a promessa que Deus te deu? Qual é o sonho que de alguma forma está enterrado no teu cemitério particular? Admito, eu sei que é difícil até admitir cemitério particular. Pois é, eu vim descobrir que nós somos donos de cemitério particular, também somos agente funerário e coveiros. Mas em nome de Jesus, você vai mudar isso. Admita que você enterrou coisas, né, que deixou passar, que perdeu oportunidades e que estão enterradas. E o que aconteceu? Quando o Senhor chegou para prestar conta, o dono dos talentos, dos bitcoins, ele perguntou e o rapaz foi lá e teve que desenterrar. Ou seja, nós vamos ter que desenterrar de qualquer maneira. Nós vamos ter que desenterrar. Sabe o que é isso? Quando você chegar no céu, na Nova Jerusalém, você vai fazer o quê? Vai chegar com uma bagagem, você vai, nossa, eu tinha isso aqui, Deus tinha. E o que você fez? Ah, estava enterrado, fiquei com medo, Senhor. O Senhor falou que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo. O Senhor falou de ministério, o Senhor falou de projetos ministeriais, de projetos financeiros, de projetos familiares. E você acabou enterrando tudo aquilo. E vai ter que desenterrar. Então é tempo da gente desenterrar agora. É tempo, é hora de você desenterrar hoje. Comece um processo de desenterrar os teus projetos, os teus sonhos, as tuas ideias, e assim você viva um novo tempo. Deus nos chama para este momento muito sublime de levar-nos ao nosso vale de sonhos secos, e não seja, por favor, um vale de osso seco mais. Seja profeta. No lugar de você estar sendo coveiro, né, dono de cemitério, agente funerário e coveiro, passe a ser um desenterrador. Chame de volta. Chame aquilo que Deus te deu. Fale aquilo que Deus te mostrou e que você sabe. Comece o processo de desenterrar, e assim você vai ver a glória de Deus se manifestar. Chame. Comece a conversar. Se morreu, não é? Deus reclama com a gente. Deus fala assim: o que você está esperando para profetizar? Não, já se acomodou, já aceitou, está repreendido. Vamos, em nome de Jesus, partir para as conquistas e receber aquilo que é direito nosso, e assim desfrutar das bênçãos celestiais que são dadas a nós por direito e que precisamos tomar iniciativa. O teu cemitério particular, você sabia que Jesus também tem um cemitério particular? Até isso Deus me revelou. Jesus tem um cemitério particular.
Sabia disso? Acho que você está surpreso, né? E como que está o cemitério particular de Jesus? Como que está o cemitério? Jesus tem um cemitério particular. O que ele fez com o cemitério particular dele? Como que está o cemitério particular de Jesus hoje, agora? Está vazio, que é o túmulo dele. Ou seja, houve alguma coisa que foi enterrada lá. Foi enterrada a promessa, foi enterrado o sonho, foi enterrado a salvação, um monte de coisa o diabo conseguiu enterrar. Mas no túmulo é onde começa o poder da ressurreição de Deus. O diabo pode até levar para o túmulo, mas no túmulo é onde começa o poder da ressurreição. E o que Jesus está falando? Pega o teu cemitério, vai lá e vê o que está enterrado lá e comece a desenterrar, que o seu cemitério particular, que o meu cemitério particular, comece a ser desenterrado, fique vazio, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu cemitério particular, ele vai existir, o túmulo de Jesus está lá até hoje, o cemitério de Jesus está lá até hoje, já tive a oportunidade de estar lá dentro, agora está vazio. Então, sabe aquela música? Eu fui no terreno do inimigo e lá... É isso aí, vamos para o terreno do inimigo, que é o cemitério que ele nos apresentou, que ele nos fez e nossos medos, nossas deficiências fizeram com que enterrássemos. Vamos desenterrar e vamos deixar vazio em o nome do Senhor Jesus Cristo. Os cemitérios, sabe, Deus tem me falado que existem cemitérios que são responsabilidade nossa. Caleb tinha, Ezequiel tinha um cemitério que estavam lá esperando. Espiritualmente falando, sabe o que a gente tem feito? Temos enterrado os nossos dons. Temos enterrado. Cadê o capacete da tua salvação? Cadê a espada do Espírito, que é o conhecimento da palavra de Deus? Está enterrado. Deus me mostrou, veja bem, lá em Ezequiel 37, fala o que? De um exército. E um exército, quando ele está convocado, o que acontece? Ele está lá com as suas armas. Então, aonde que estão as armas que Deus te deu? A igreja atual, diante do Covid, diante desse desafio mundial de doença, cadê? Cadê a igreja fazendo milagres? Cadê a igreja cumprindo o que Jesus mandou? Nós estamos acovardados, nós estamos sem saber. O Golias da nossa época surgiu, o Golias Covid, e estamos feito o exército de Saul. Estamos dominados pelo medo, estamos até lutando, mas não estamos combatendo para destruir. E Deus quer te levantar. Ele falou: eis que vos dei poder e autoridade para pisardes a cabeça de escorpiões, pisar de serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. A vacina que você tiver que tomar, você tem que tomar com Marcos 16. Porque aqui nos Estados Unidos suspenderam a Johnson & Johnson porque começou a matar. Agora, você está confiando na vacina? Lamento que eu vejo um monte de pastor, de líder, postando o título da vacina. Parece que a fé deles, malditos somos nós se confiarmos somente nesta vida, se somente confiarmos na vacina. Temos que confiar num Deus que pode usar a vacina, mas não confie 100% na vacina. Aí o que você faz? Está enterrado lá, nesse cemitério particular, está enterrado a espada do Espírito, o capacete da salvação. Tanto é que está todo mundo apavorado aí de tanto, não tem mais capacete da salvação. Está ouvindo tudo, o diabo está gritando, o Golias está gritando, e está todo mundo com o rabinho no meio das pernas, esperando uma vacina, esperando uma solução humana. Maldito o homem que confia no homem, maldito aquele que confia só nessas situações. Eu vou confiar em Deus. Eu não confio na chave que vai trancar na fechadura. Eu confio num Deus que vai colocar um anjo lá. Eu vou usar a fechadura. Mas eu não vou confiar na fechadura. Eu vou confiar no Deus, Criador dos céus e da terra. E aí você precisa entender isso. As armas espirituais, capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, cinto da verdade. O diabo está mentindo, gritando, mentindo desesperadamente. E nós, crente, igreja, evangélico, estamos acreditando. Você viu o que o diabo falou? Você viu, agora ele está matando mais 100, matou mais 1000, está matando 3000 por dia. E como o exército de Saul, um exército covarde, assim estamos nós. Agora, vamos sair dessa covardia. Que o Espírito de Davi, que o Espírito Santo possa encontrar em você a disposição que Davi tinha. Mesmo sem experiência, mesmo sem as armas que ele podia facilmente derrotar,
ele se predispôs, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Agora, cadê o poder da igreja de ir e curar os enfermos, né? Cadê o poder da igreja de ir e ressuscitar os mortos? Não, nós estamos com as nossas armas enterradas e precisamos, na responsabilidade, na autoridade, começa a desenterrar hoje. Do teu cemitério particular, está lá os pés da salvação, o evangelho da paz. Cadê a paz na tua casa? Cadê a paz na tua família? Cadê a paz na tua casa? Cadê? Ela está enterrada. Por quê? Porque estamos com medo. Então o evangelho, o calçado da salvação, né, está lá enterrado. Vamos desenterrar os sapatos que levam a paz. Vamos desenterrar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do Covid, do maligno. Não estamos agindo, temos que ter consciência, arrependermos. O Lula, quando vem e fala que a igreja é responsável pelas mortes, só quem não quer entender que aquele homem está sendo usado por Deus para falar exatamente: nós somos culpados. A igreja já deveria ter parado as mortes no Brasil, nos Estados Unidos. Nós temos que orar para que as fábricas de caixões, profetizar, não é nem orar: oh, Deus cura de Covid. Deus não quer curar de Covid. Deus quer que você e eu curemos de Covid. A Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos que os apóstolos, Deus fazia grandes milagres através das mãos dos apóstolos, através da boca deles. Não é a gente pedir para Deus cura de Covid, falar assim: eu vou curar de Covid, eu vou tomar essa decisão e eu vou repreender na minha casa. Eu e a minha família não seremos portadores nem transmissores do maldito coronavírus. Cadê essas profecias? Agora tá vendo? Todo dia a gente só vê postagem de morto, postagem de gente. Vamos entrar em guerra. Agora tem que desenterrar as armas que nós enterramos no nosso cemitério particular. Não só os nossos projetos, sonhos, mas nas nossas armas. O capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a cinturão da verdade, a couraça da justiça, a espada do Espírito, com o qual poderei apagar, defender-se, apagar de todos os dardos inflamados do maligno. Ainda que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, se nós estivermos na posição de soldados, de generais, não seremos atingidos. Então, em nome de Jesus, pega essa palavra para você. Pega o cemitério particular aí.